Boa noite, irmãos. Eu vim para fazer esse vídeo, irmãos, porque eu tô vendo que as pessoas, elas estão saindo do sistema, mas elas não estão entendendo o que fazer para atingir o reino da salvação. Se o Pai não habita em templos, não é servido por mãos de homens, ele não necessita disso, irmãos. A quem serviam? Porque o Filho do nosso Pai, ele veio no Velho Testamento. E o Novo Testamento só vigorou a partir da morte dele. Mas a gente não pode esquecer, irmãos, que ele ressuscitou. Então ele não está morto, ele não precisa que ninguém ocupe o lugar dele. E a única coisa que a gente pode fazer é guiar as pessoas ao único pastor, o Messias ou Emanuel. Irmãos, eu vou ler Mateus 25, a partir do versículo 31, para explicar o que eu estou tentando passar hoje no vídeo. Quando vier o Filho do Pai, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, porque ele é o pastor, irmãos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntaram os justos: Mestre, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes pequeninos, a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Irmãos, é só isso que eu vou ler, porque o intuito é tentar mostrar para vocês o seguinte: quando a gente tem amor, a gente reparte o pouco que a gente tem com quem precisa. Mas aquele que tem, quanto mais tem, mais quer, e se torna duro. Esse é o proceder das pessoas que andam no sistema, na religião, porque não estão fazendo a vontade do Pai. Irmãos, se o Pai não é servido por mãos de homens, a quem as pessoas estão servindo quando vão ao sistema? Eu mostrei aqui para vocês. O diabo, o dragão, a antiga serpente e os seus anjos vão para o lago de fogo. Quem é servido por mãos de homens desde o princípio? Não é o dragão, aquele que fez a Eva desobedecer usando a palavra, a sua astúcia para enganar a Eva? Por isso que a morte hoje existe, porque ele fez a morte vir a existir. Então, irmãos, está na hora de entender que a culpa não foi de Adão e Eva, e sim daquele que enganou. O mentiroso desde o princípio, o assassino desde o princípio. Então entendam, irmãos, nós todos somos irmãos, e por amor a gente está vindo aqui tentar mostrar para vocês que para atingir o reino é ajudando o próximo necessitado,
não dando dízimos e ofertas, não fazendo o contrário do que o Pai pediu, porque o Pai não é servido por mãos de homens. Está escrito em Isaías 66, eu já fiz vídeo, eu mostrei. Em Atos 17, em Atos 7, Estevão ele foi morto, irmãos, denunciando que aquele tabernáculo que Moisés construiu foi para o deus Moloque, e lá continha a estrela do deus Renfã. Então, irmãos, entendam, se o Pai diz que não habita em templos, quem pediu templo? O Deus da terra. E quem é o Deus da terra? É o dragão, irmãos. Está na hora de acordar e entender que o Pai não é servido por mãos de homens, porque Ele é o Criador, Ele fez tudo, Ele não necessita de nada da gente. E sim que a gente se ajude, fazendo a vontade dEle, o amor ao Pai e ao próximo, repartindo, ajudando uns aos outros, porque todos somos irmãos. E ninguém é maior que ninguém, eu já falei isso. Então aquele que se bota de maior, que sirva. E como é que vai servir? Guiando ao único pastor que deu a vida e que ressuscitou, o Messias, o Emanuel, Isaías 7,14, Mateus 1,23. Tá na hora de acordar, irmãos. Não dá para remendar pano velho com pano novo. A verdade veio. E o Filho do Pai não pediu para construir templos de pedra. O Pai não habita em templos, não é servido por mãos de homens. O Pai não pediu dízimos e ofertas. Isso é lei do Senhor, que é Baal, que é o dragão, que é a antiga serpente, que quer ser adorado e servido desde o princípio. Aqueles deuses lá do Egito, os deuses antigos, irmãos, eles estão sendo adorados até hoje, no Espiritismo, na Umbanda. Acordem. Eles misturam, irmãos, um pouquinho da verdade com a mentira. Mas não dá para misturar a verdade com a mentira, irmãos, porque o amor não tem parte com a morte. Quem matou, roubou e destruiu não procede do nosso Pai, entendam. Todo aquele que ama o seu próximo não mata o seu próximo, não rouba, não cobiça, não adultera, não mente, não troca a verdade, a palavra por mentira. E todo aquele que se bota de guia, de pastor, tem que levar vocês para o único pastor, não para Moisés, para Abraão, para Isaac, para Jacó. Esses são aqueles que vieram antes dele, que ele disse que mentiram, que amaram a mentira, praticaram, roubaram, mataram, fizeram altares, sacrifícios, mas não para o nosso Pai. Leiam Isaías, o primeiro capítulo, que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Se vocês lerem e usarem a lei do Pai, os 10 mandamentos, como uma peneira, vocês vão ver, irmãos, quem matou, roubou e destruiu não procede do Pai. 613 preceitos de Moisés não é a lei do Pai. O Pai é amor, ele não manda apedrejar o seu próximo. Porque senão o filho do nosso Pai teria cumprido a lei de Moisés e teria apedrejado a mulher adúltera. O que ele disse? Vai, não peques mais. E disse para eles, os fariseus e saduceus, que tem essa lei, a lei de Moisés. Atire a primeira pedra que não tem pecado. E o que eles fizeram? Largaram as pedras e foram embora. Então está na hora de vocês entenderem, irmãos. O Pai está chamando. Sai dela, povo meu. Sai dos apriscos, das igrejas, das sinagogas, dos templos de pedras criados por homens. Leis de homens. 613 preceitos, estatutos do Senhor. Lei do Pai. 10 mandamentos, abreviados a 2. Amarás o teu Pai de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. O que fazer para adquirir o reino? Ajudar o próximo, a viúva, o órfão, o estrangeiro, os necessitados. Se tu puder ajudar o teu próximo, tu tá juntando um tesouro no reino, repartindo a verdade. Mas quando tu te bota de tropeço, induz as pessoas ao erro, os assassinos, os ladrões, os mentirosos, tu tá fazendo o contrário do que o Pai pediu, tu tá te tornando cúmplice de assassinos. Então tá na hora de acordar, irmãos. O que o Filho do Pai fez foi perfeito e não precisa de substitutos. E o Pai tá chamando. Sai dela, povo meu. Não é do mundo, irmãos. É da religião, da Babilônia, da confusão. Então leiam, irmãos, busquem a verdade e usem a lei do Pai como uma peneira. Tá na hora de acordar. Porque quando vocês acordarem em meio à tribulação, o que vocês vão fazer, irmãos? Se a gente está vindo aqui revelar a verdade para vocês,
guiando vocês para o pastor que deu a vida e que ressuscitou e que não precisa que ninguém substitua ele. Então entendam, irmãos, é tudo por amor, para que vocês não fiquem aqui em meio à tribulação, para que vocês não sofram tudo que há de vir. Porque que vai estar no controle, irmãos, é os anjos caídos, aqueles que enganam desde o princípio, que nos fizeram nos tornar carne e sangue. Mas o Filho do nosso Pai, por amor a nós, veio e revelou a verdade, para que a gente alcance o reino e a salvação. Então está na hora de entender, irmãos. São dois caminhos, o que leva para o lago de fogo e enxofre e o para a vida eterna, qual vocês escolhem. Então, não se tornem cúmplices de assassinos, irmãos. O Filho do nosso Pai não matou, roubou e destruiu. Ele cumpriu a lei do Pai, os 10 mandamentos. Ele curou, ele ressuscitou, ele multiplicou. Ele fez tudo perfeito, irmãos. Ele morreu e ressuscitou. Amor ao Pai e ao próximo basta para se salvar. Fardo leve. O jugo pesado quem bota é a religião, botando medo em vocês, dizendo que se não der os dízimos não vai ser salvo. Mas não é pagando, irmãos, é ajudando, repartindo, se amando uns aos outros. Esse é o verdadeiro amor, essa é a luz que não tem parte com as trevas. Porque quem matou, roubou e destruiu não procede do Pai. Irmãos, reflitam no que eu falei, reflitam no que eu li. Um forte abraço a todos. Eu espero que esse vídeo ajude vocês, para que vocês encontrem o caminho, a porta estreita, que é o Messias, o Emanuel. Isaías 7,14, Mateus 1,23. Acordem, sai dela, povo meu. Paz, irmãos.